não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. No momento que ele se declara candidato, pré-candidato, que seja, a reação dele é afirmar o Bolsonaro como o alfa e o ômega da discussão. Aí ele fala contra a polarização e a resposta dele é tomar um lado na disputa. Quebrar a polarização significa duas coisas. Ou você, como um dos lados da polarização, se derrota o outro lado, aí você vira o lado hegemônico, não tem polos, é uma coisa una. Ou significa uma terceira força irromper e destruir as outras forças. Ela não vai irromper sendo, vamos dizer, eu sou de centro, sou calmo, sou... Isto não existe. Eu falei uma força maior, não será uma força menor que vai irromper. Uma força maior é uma força da natureza, ela tem que trazer elementos imaginativos, elementos de força, discursivos, elementos populares, grandes o suficiente para quebrar essas duas estruturas monolíticas, que não são direita e esquerda, que é outro ponto, que é bolsonarismo e petismo, que são dois tipos de populismo de centro, com discursos populares que remetem a dois Brasis diferentes. O Lula não é um candidato essencialmente de esquerda. O Lula é um candidato que remete a um tipo de brasileiro. A identificação com o Lula é identitária. É um tipo de Brasil. É um Brasil mais moreno, é um Brasil mais humilde, é um Brasil com uma presença maior no Nordeste. Esse Brasil se identifica mais com o Lula. E o Bolsonaro se identifica de maneira identitária com o eleitor mais branco, mais sul-sudeste. É identidade. No fundo é sobre identidade essas duas coisas. E os governos são muito parecidos. Um com um tempero mais à direita, até porque o eleitor é mais à direita, e o outro com um tempero supostamente mais à esquerda. Aí você fala, mas Renan, e o eleitor ideológico Lula? Aí é um eleitor ideológico do PT, que é um eleitor ideológico das esquerdas, que ele é mais branco, ele é altamente branco, ele tá nas faculdades, ele tá no funcionalismo público. É isso. Esse é um outro bloco que o PT tem. Pega aqui e coloca. Assim como o bolsonarismo busca outro bloco com o centrão, que também pega uns eleitores diferentes. É isso. É um fenômeno identitário. As discussões poucos são ideológicas. As discussões são sobre adesão à personalidade. Ok? Adesão à personalidade. Tá dada a adesão à personalidade aqui, tá? O Caiado, ele só tá tomando o lado do exército do Bolsonaro. Então, é essa a primeira coisa que você faz quando você coloca um pré-candidato? Essa é a alternativa? Aí vai falar, não, porque eu fui um grande governador no Goiás. Já falei, o Caiado desses 3 governadores ali era o mais interessante. É também o que sabe falar melhor deles. Mas ponto. O Brasil precisa de um líder que reimagine o Brasil. E não um líder que imagine o Brasil do Bolsonaro e que possa executar isso um pouco melhor do que eles. Não, isso não é suficiente. Entendeu? E tampouco um líder que sirva ao Kassab. Que o Kassab representa a grande prostituta, que é o PSD e é o Centrão. Eles são a grande prostituta. Tá? Não há muito a dizer sobre isso. Tá? Paralelamente, o Leite soltou um vídeo. Vamos ver o vídeo do Leite? Pessoal, like na live, qual que é o vídeo dele? Sabe? Tá, é só pegar aí que tem um vídeo. Esse aí. Tomou uma decisão importante. Hoje o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil
de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe sim no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. Pausa. O termo que o Leite usou foi cansado. E de fato, se tem uma característica que define boa parte do eleitor que não está polarizado, ou seja, que não aderiu aos agentes políticos hoje majoritários, é que ele é cansado para tratar de política, porque ele é desinteressado sobre o assunto. Só que o problema é que quem está cansado não tem energia, Leite. E eis o erro estratégico. O erro estratégico de todas as alternativas de centro é que elas permanentemente estão cansadas. Ah, eu tô cansado disso aí. Cara, eu não tô cansado, eu tô cheio de energia. E a nossa galera tá cheia de energia. E você não tem que pegar uma galera que tá cansado. Quem tá cansado tá tipo, tá com tua galera! Entendeu? Tem galera que tá pistola, tá cheio de energia. Tem que estar a fim de rodar o Brasil, de arrumar as brigas pra ser arrumadas. É energia. E é muito importante que você tenha usado esse termo. E veja só como eu vou amarrar os temas. Em 2006, procure o movimento Cansei, riso, Google, movimento Cansei Dória. Ele montou um movimento contra a corrupção chamado Cansei. Tá? Aqui, isso, 15 anos do movimento Cansei. E o movimento Cansei foi fundado pelo Dória e por alguns empresários, chamou alguns artistas, tipo Fafá de Belém, essas coisas pra estar presente. Eles fizeram um ato na Sé. Tinha um adesivo Cansei, que as pessoas colocaram, e assim, era Cansei da corrupção, Cansei da roubalheira, Cansei, eles usaram o negócio do avião da TAM que caiu, que foi muito culpa também da falta de gestão que havia, botaram famosos, botaram web, eles tentaram pegar o movimento Cansei, uma espécie de vibe das diretas. Eu entendo porque o Dória fez isso. Veja, eu organizei manifestações 10 anos depois, né? 14, 15, 16. Essas manifestações que a gente fez, eu tentava olhar o que a gente tinha de referência no passado para apelar para o imaginário das pessoas. Vinha o Fora Collor e vinha as diretas. Ou seja, um movimento dos 92, 93 e um movimento de 85. Mas você tem que inovar. Você tem que entender a energia, o novo momento, as novas tecnologias. À época, o Dória, ele foi beber no movimento das diretas. E aí ele criou ali um movimento velho, ele próprio cansado. Quando você cria um movimento que chama Cansei, e você chama pessoas com uma linguagem cansada, você cansa. Não sei se você consegue achar no YouTube o Lobão falando sobre o movimento Cansei. O Lobão, na época, eu assisti muito Lobão. O Lobão tinha montado um programa de debates na MTV. Lobão. Cansei. Não tem aí, né? Tenta procurar. MTV. Desce, vamos ver. Não. Não tem, né? Mas o fato é, o Lobão zoava muito o movimento Cansei. Ele até criou um movimento, tinha a camiseta da Cansei escrito no fundo preto, e aí ele montou uma camiseta que era o Payday, mas não fui eu. Né, que era pra zoar o Cansei. Até na época eu tinha ficado meio bravo. Lobão, alguém tem que fazer alguma coisa. Que bom que aqueles caras estavam fazendo. Mas, né, naquela época eu tinha meus 22 anos, tava trabalhando, já tava crescendo lá, tocando negócios, aprendendo, trabalhando com amigos, trabalhando com todo mundo que eu conhecia. Eu já tava naquela fase workaholic. E eu simplesmente abdiquei de fazer a luta política. Mas eu fiquei na época curioso. Então, isso remete ao Dória, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o movimento Cansei e o argumento dos cansados não vence. Ficar cansado não ganha. Quem tá cansado perde. O cansado tá cansado. Tá? E aí o discurso do Leite, portanto, não passa energia. Se não passa energia, não passa liderança. E é isso. Vamos lá. Volta lá. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade. Pausa. Não como uma... Leite. Veja,
havia algum grau de radicalismo no discurso do Bolsonaro para 2018. Havia no PT da Dilma, na propaganda, um discurso radical em 2014. Definitivamente não houve 22 discursos radicais, nem do Lula, nem do Bolsonaro. O Lula estava falando em frente ampla, botou o Alckmin de vice, chamou o banqueiro para ajudar ele. E o Bolsonaro tentou comprar o voto das pessoas. Já em 22 não havia discurso radical. Você está repetindo uma coisa que funciona para pessoas de centro como se fosse uma espécie de um mantra. Não, eles são os radicais nos extremos. Cara, eles não são radicais nos extremos. E eles estão errados em não ser. Porque os problemas brasileiros são muito grandes e eles demandam uma ação muito mais incisiva. Eles estão cansados. Você está enfrentando dois caras com fadiga de material, com discursos cansados. O Flávio, hoje, fez mais uma lei anti-homem. O Flávio, mais uma vez, aderiu à agenda feminista desesperado que está pelo voto feminino. Isso não é a postura de um radical. Isso é a postura de um político oportunista do centrão. Então não adianta repetir como mantra. Eu vou colocar aqui. Eu acho o Leite um sujeito decente. O Leite, entraram... 18, entraram alguns governadores reformistas à direita. Entrou o Leite nos gaúchos. Entrou o bombeiro... Como é que é? Entrou o Leite lá nos gaúchos. Entrou um bombeiro, esqueci o nome dele, o Moisés em Santa Catarina. Okay. Entrou o Ratinho Júnior no Paraná. Entrou no Rio de Janeiro, entrou o Witzel. Entrou o Zema em Minas. E entrou o Caiado, vamos botar aí, entrou o Caiado em Goiás, fechou? Os dois estados que estavam na pior situação possível, os três, vamos botar, era Rio de Janeiro, era Minas Gerais e era Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Goiás, bem mais tranquilo. De longe, o Leite fez um trabalho, do ponto de vista fiscal e de modernização da máquina pública, mais eficiente que os demais. O Witzel caiu, não deu 1 ano de governo, não deu 2 anos e meio de governo, o Witzel caiu. O Zema tá entregando uma dívida fiscal gigantesca, as contas públicas em Minas estão longe de estar resolvida. Teve um governo difícil. E o Leite pegou um governo difícil, mas o Leite entregou mais. Então o Leite é um cara que tem a propor em termos de entrega. Quando você olha as entregas do Leite, você fala, tá... um cara que tenha a contribuir. Só que este discurso do Leite não dá. Esse discurso do Leite é negar a realidade. E não dá pra ficar negando a realidade. Vamos voltar. A quinta série não aguenta aqui, desculpa. Posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo. Nossa, um cara gaúcho botou assim nos comentários. Que papo é esse, guriada? Vamos lá. Construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço e, mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Isso não termina aqui. A política é dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las. E eu sigo comprometido com isso, leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre. Volto a colocar, não me parece um sujeito indecente, não é um sujeito indecente. Como tudo pode melhorar, como eu também posso melhorar. Agora, sendo muito honesto, ele só tá com uma ilusão. A imprensa ficou com essa ilusão, parte do empresariado ficaram com essa ilusão, muita gente ficou com essa ilusão. A real, amigos, e eu vou colocar aqui de maneira muito clara, é que não existe caminho para romper o Lula versus Bolsonaro que não seja através do conflito. Só que ninguém quer comprar essa aí, porque dói muito, você toma porrada demais.
Eu já tô sendo alvo de algumas perseguições judiciais, não vou revelar agora, mas tá vindo uma perseguição judicial contra mim e minha família já, tá? Já tô de olho nisso, vocês vão saber logo mais. Estão voltando, sabe aqueles velhos ataques que faziam contra a minha família? Estão preparando um novo. Agora, foi nos últimos dias. E a questão é que a gente já ganhou a maldade aí. Então, o jogo é muito duro, o jogo é muito, muito pesado. Tá? Mas assim, não é pouco, é muito pesado. E eles não querem fazer esse jogo. Eles acham que vão ganhar o jogo por WO, porque o Centrão sempre ganha o jogo por WO. O Centrão, na ausência de posição, ou seja, ao ficar fora da briga, ele vira uma espécie de uma plateia, que fica vendo o pessoal, né, se degladiar ali dentro, e aí joga e torce pra um, mas é aquela plateia que depois torce pro outro, e pro outro, pro outro. O Centrão é a plateia dos filmes do Rocky Balboa. Você já viu o filme do Rocky? O filme do Rock é sempre assim, o Rock vai lutar em algum lugar, a galera começa torcendo pro cara A, e aí termina torcendo pro Rock no final. Todo torcedor do Rock no boxe, ele é um vira-casaca, ele começa torcendo pro sujeito e termina com o Rock. É o Centrão, começa com um, vai com o outro. O que é importante pro Centrão ali é, né, é ganhar alguma coisa com essa história.